O Jameson França, ou Jameson França, fala aqui: boa noite, professor. Desde já agradeço por seus ensinamentos. Sobre a semelhança com relação aos deuses, me parece que a única religião que fala de trindade sendo um só Deus é do cristianismo. Tem várias religiões que têm uma ideia de uma espécie de fluidez identitária de deuses, do tipo assim, que um deus é o mesmo que o outro. Na mitologia egípcia isso é tão forte, tipo assim, a mãe de Horus é Ísis, mas depois, às vezes, num mesmo texto, numa mesma coleção de textos, no texto das pirâmides, por exemplo, é Hathor. Será que é a mesma deusa? Será que é o mesmo título para uma entidade só? Na Suméria também tem, no próprio Atarrasses, a deusa que pare os primeiros humanos, ela é chamada de vários nomes, que aparecem com personagens diferentes em outros textos. Então é Nintu, Belet-Ili, é, enfim, que são nomes, são mais títulos, né? Significa parteira, é, e coisa do tipo. É a senhora de não sei o quê, né? Que esse Belet é senhora, se eu não me engano. Então tem essa coisa. Tem outra coisa que já é um precedente um pouco mais próximo do cristianismo em relação à Trindade, possível precedente, que é que você tem certos atributos de Deus, como por exemplo sabedoria, que vai se tornando uma coisa quase que uma personificação, ao ponto de no livro dos Provérbios você ter a sabedoria indo a tal lugar, falar alguma coisa com o povo no mercado, é um dos primeiros provérbios, né? Você tem essa ideia de sabedoria muito forte no livro de sabedoria, na Bíblia Católica você tem entre os deuterocanônicos. Passa esse processo de personificação que na Kabbalah ou na Cabala, isso chega num nível que você tem também os 10 Sefirot, por exemplo, que são atributos, mas ao mesmo tempo um é meio que distinto do outro, mas são todos procedem de uma coisa só, que é o Ein Sof, que é o Um, e você encontra isso também no neoplatonismo, né, que tudo é um, mas o um é muitos. Então tem algumas ideias semelhantes, não é uma coisa tão extraordinária, não. Inclusive, se eu fosse apostar na questão da definição da trindade, né, que é uma coisa doutrinal que vai acontecer ali no século terceiro, quarto principalmente, isso se torna oficial, né, na doutrina ali do Concílio de Nicéia em diante, que é porque antes isso não era necessariamente colocado nesses termos, né? Você tinha uma diferenciação para algumas compreensões cristãs antigas, você tinha uma diferenciação entre Jesus, Espírito Santo e Deus, que não os tornavam uma mesma. Tem todo esse vocabulário filosófico, né? Mas não sei se é uma mesma substância ou usia. Agora eu não me lembro. Mas depois eles até buscam muito isso na filosofia grega, né? Para definir essa coisa. E eu acho que o paralelo mais próximo talvez seja esse do neoplatonismo. No neoplatonismo, inclusive cristãos de Alexandria, na época de Hipátia de Alexandria, para quem não conhece, Hipátia de Alexandria é uma filósofa de Alexandria do século IV depois de Cristo, tem vídeo sobre ela aqui no canal. Nos tempos de Alexandria, nos tempos de Hipátia de Alexandria, ela tinha um aluno, que é o Sinésio de Alexandria, Sinésio de Cirene, na verdade, porque ele vira bispo de Cirene, que era um bispo cristão, e ele escreve cartas em que ele fala de. Ele usa um vocabulário neoplatônico misturado com vocabulário cristão, por exemplo, identificando o Espírito Santo a alma do mundo, que é um conceito neoplatônico, identifica Jesus ao intelecto, que é outro conceito, né, outra emanação do Um, e identifica o Deus Pai ao Um, que é a origem de todas as coisas no neoplatonismo, né, na hierarquia do ser, né, do neoplatonismo, que tem a emanação do Um, que é o intelecto, a emanação do intelecto, que é a alma, né, e por aí vai. Mas assim, precisa entrar necessariamente nisso aqui, né? Mas assim, em outras culturas você encontra algumas coisas parecidas, dessa questão de um é muitos e muitos é um.